Olá, tudo bom? Estamos aqui para estudarmos mais uma lição, e dessa vez a lição número 6, Adão e Jesus, baseado no livro de Romanos, capítulo 5. Gostaria de chamar nosso irmão Alexandre para que nós possamos dobrar os joelhos e pedirmos uma bênção dos céus. Pai querido que habita nos céus, rogamos a sua bênção agora que nós vamos estudar essa lição, que o homem não possa falar, mas o Senhor possa direcionar. Amém. Fala os nossos corações, abra nosso entendimento, não nos deixe falar nada que desagrade ao Senhor e que nós possamos estudar o assim diz o Senhor nesse momento. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como foi falado, vamos estudar a lição, dessa vez Adão e Jesus. Nós vamos unir dois personagens, muito importantes aí na história da humanidade. E eu gostaria de passar agora para o irmão Alexandre. E o verso áureo é bem interessante, que está em Romanos 5, verso 1 e verso 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém. Interessante esse texto, né? Então, quando nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. E que paz é essa? Que paz seria essa? A paz de saber que os nossos pecados foi perdoado e, ao mesmo tempo, a paz de saber que nós vivemos em novidade de vida. Porque é muito ruim saber que nós não temos harmonia com os céus. Quando nós estamos em pecado, nem oração nós queremos fazer. Mas quando nós somos justificados pela fé, tanto a justiça imputada quanto a comunicada, nós vivemos a nova vida em Cristo Jesus. E essa paz com os céus. Pode estarmos até em guerra aqui na terra, mas temos paz com os céus. E é uma paz interior. Exteriormente falando, você pode estar numa terrível guerra. Porém, interiormente falando, você tem paz com Deus, que nem João Rus tinha quando foi levado para a fogueira. Porque está escrito, né, que eles que querem viver fielmente padecerão perseguição. No nome de Timóteo. Então, se a gente está mais perto de Jesus, mais em comunhão com Deus, com a palavra do Senhor, nós vamos ser perseguidos, né? Mas interiormente, como você disse, nós estamos em paz com Deus, né? Exatamente. Esse é o alvo de todo cristão, de ter essa paz com Deus. Exatamente a profeta do Senhor, no grande conflito, fala que a razão por que nós não somos perseguidos é porque nós conformamos com o mundo. Então o mundo não vai perseguir-nos porque nós fazemos tudo que o mundo faz. Agora, se nós se conformarmos com assim diz o Senhor, certamente enfrentaremos grande oposição. É interessante que a paz que eu vos dou, né, a paz que o mundo dá, né? Hoje os cristãos, a maioria, estamos querendo uma paz com o mundo, o ecumenismo, todos juntos para ter paz com o mundo. E essa paz não vai subsistir, né? Sim. Porque a paz que Cristo dá, ela é interna. Ela é aquela paz que flui de dentro para fora. E o mundo pode cair, mas estamos em paz com Deus porque fomos perdoados, justificados e santificados em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Amém. E aqui diz, a profeta do Senhor diz que a fé que é para a salvação não é uma fé casual, não é um mero assentimento do intelecto, é a crença firmada no coração que abraça a Cristo como Salvador pessoal, com a certeza de que Ele pode salvar perfeitamente aos que por Ele se chegam a Deus. E aqui mais para baixo diz, haverá paz constante a fluir para a pessoa, pois o descanso se encontra na perfeita submissão a Jesus Cristo. Então não é só a paz e a justiça imputada, você foi perdoado. É uma paz e justiça imputada e comunicada, no sentido de que eu vou obedecer agora pelo poder que há em Cristo Jesus. A obediência à vontade de Deus encontra o descanso. Os discípulos que seguem os passos mansos e humildes do Redentor encontram descanso que o mundo não pode dar, nem pode tirar. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 802. Ou seja, então, essa paz não está ligada simplesmente a um perdão, mas está ligado ao que está em 2 Coríntios 5,17.
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, ser nova criatura e obedecer, por mais difícil que seja na fogueira, aquela obediência traz paz celeste. E essa paz não é só um sentimento intelectual, né? Sim. Aceitar a justificação pela fé não é só um sentimento intelectual. Tem muitas pessoas que sabem muito bem muitas coisas intelectuais, mas como Paulo diz, né, tendo aparência de piedade, porém negando a eficácia delas, é uma doutrina, uma justificação pela fé que não faz transformação no próprio coração. E por esse motivo, é como se fosse nula mesmo. E se nós temos um pecado acariciado, né, nós não andamos em paz com Deus. Um exemplo, se tem um jovem e uma moça namorado da igreja, tem cargos, eles vivem em fornicação, eles não vivem em paz com Deus porque Exatamente. sempre estão desconfiados. Será que alguém descobriu? Então, isso não é ter paz com Deus, né? Paz com Deus está em Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Como Davi, né? Quando ele estava em pecado, ele tinha um fardo pesado. Quando ele confessou e abandonou esse pecado, ele foi liberto, né? Aquilo tirou o peso dele, né? Com certeza. Louvado seja Deus. Então essa paz de consciência. E o contrário também é muito ruim. Quando nós sabemos que temos pecado, um pecado acariciado, intelectualmente falando, isso é muito ruim. Isso causa problemas, isso causa tristezas, isso causa até loucura mesmo, por assim dizer, né? Porque a sua razão, o seu cognitivo sabe que você está fazendo algo que não é certo. Isso é terrível, muito terrível. E aí domingo fala justificação pela fé. Vamos ler Romanos 5, de 1 a 5. Vamos lá. É um tema bem recorrente, né, na lição desse trimestre, a justificação pela fé. Em Romanos 5, de 1 a 5. Romanos 5, de 1 a 5, vai nos dar a luz aqui sobre algumas coisas bem interessantes. Olha só. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência a esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que é dado a nós. Então, que mensagem nós podemos tirar desse resumo, esses 5 versos aí que a gente leu? Que lição nós podemos tirar que Paulo quis passar para nós? Eu acredito que tudo que nós estudamos até agora, né, nas últimas 5 lições, está perfeitamente alinhado com esses versos, né? Está falando dessa paz com Deus, que foi o que a gente acabou de falar, e pela fé nós temos acesso a essa graça, ou seja, é a convicção, é sabendo que não é por você, mas em Deus, Deus que deu esse dom, não é? Ele nos dá essa esperança. E olhando a história da humanidade, a história bíblica, quantas pessoas pecadoras, bandidos, adúlteros foram perdoados por esse Deus, isso nos traz uma grande esperança, uma grande paz. E quantas pessoas não só foram perdoadas, mas foram transformadas. Amém. Isso é exatamente a palavra que muitos fogem no dia de hoje. Fala só em perdão, mas não fala em transformação. A palavra-chave é transformação. Então, que essa fé opera, não é? E essa justificação, fala no verso 3, fala assim, mas também nos gloriamos, a pessoa que foi justificada, né? Nas próprias tribulações. Nós vemos que a paz com Deus interior pode estar a pessoa passando por tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é a experiência, a esperança. No verso 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, o que gera tribulação? A tribulação gera perseverança, porque quando você passa em tribulação, você vence a tribulação, você fica mais perseverante na mensagem, na fé do Senhor Jesus, né? Exatamente, você acaba crescendo, né? Não é à toa que Deus deixa. Deus não deixa vir nada na vida de um verdadeiro cristão se isso não for contribuir para a vida, a carreira, a educação, né? Que Deus, nós seres humanos somos agentes que somos passíveis de ser educados enquanto estamos vivos, né? Então temos muitas coisas a aprender e as aflições, elas são obreiras de Deus. As aflições são obreiras de Deus para nos educar. Então Deus
usa isso para que nós possamos ser educados. Amém. E aqui na lição diz assim, a pessoa justificada pode se alegrar na tribulação porque fixaram sua fé e confiança em Jesus Cristo. Elas confiam que Deus operará todas as coisas para o bem. Consideram uma honra sofrer por causa de Cristo. Então, as pessoas que foram justificadas, eles consideram uma honra sofrer por causa de Cristo, né? E nós vemos os reformadores, os valdenses, os anabatistas, sofreram por causa de Cristo e eles se alegraram nisso, né? É verdade. Aqui na lição de domingo, né, acho bem interessante que a irmã White tem uma citação na meditação Nossa Alta Vocação, página 126 e 127, ela diz assim, ó, Deus será para nós tudo quanto lhe permitimos ser. Tudo que lhe permitimos ser. Então é nós. Quanto tempo que nós damos da nossa vida para Deus? Nossas orações fracas, com o coração dividido, não nos trarão resposta do céu. Fraca e com o coração dividido. Necessitamos insistir em nossas petições. Peçam com fé, espere com fé, receba com fé, regozije-se na esperança. Pois todo aquele que busca, encontra. Aprofunde-se genuinamente no assunto. Busque a Deus de todo o coração. O povo põe a alma e diligência em tudo quanto empreende, quanto às coisas temporais, até que seus esforços sejam coroados de êxito. Com intensa seriedade, aprende a ocupação de buscar as ricas bênçãos que Deus prometeu, e com perseverante e determinado esforço, vocês obterão sua luz, e verdade e preciosa graça. Clame a Deus em sinceridade, com fome de alma, lute com os poderes celestes até que alcance a vitória. Então, irmão, isso aqui é muito sério. Às vezes, para você fazer um concurso público, quantas horas você estuda por dia para fazer esse concurso público? Às vezes, para você aprender alguma coisa nova, para fazer o MBA, para fazer o TCC, quantas horas você gasta no seu dia para fazer esse TCC? E quantas horas você gasta buscando a vitória sobre aquela paixão escondida que você tem? Então, assim nós estamos vendo que nós estamos servindo. Então, não é, às vezes nós oramos, passamos horas humilhando, até intercedendo por outra pessoa. Isso é louvável. Porém, às vezes, para vencer as tentações, nós não passamos a mesma quantidade de tempo, né, orando a Deus. Então, clame a Deus com sinceridade, com fome de alma, lute com os poderes celestes até que alcance a vitória. Até que alcance a vitória. Não vai ser algo fácil. Jesus passou um tempo de consagração, 40 dias no deserto, orando e jejuando. Você vê que Acabe, quando ele pecou, ele passou dias ali com o pano de saco, se humilhando, né? E hoje a gente passamos tão pouco tempo. Não é que Deus precisa de muito tempo para te perdoar, mas é que tua mente precisa desse muito tempo, né? Deus precisa trabalhar na tua mente. Então, que nós possamos aprender a dedicar esses tempos a Deus. Amém. E qual página que é? Que livro que é? Está no livro Nossa Alta Vocação, página 126. Amém. E aqui no Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 1194, tem um textinho curtinho que diz assim para nós, ó. A expiação de Cristo não é meramente um modo hábil de fazer com que nossos pecados sejam perdoados. Não é só perdão. É um remédio divino para a cura da transgressão e para a restauração da saúde espiritual. É um meio ordenado por Deus para que a justiça de Cristo não só esteja sobre nós, mas em nosso coração e em nosso caráter. Então não é só o perdão, é também um remédio divino para transformar nosso coração a justificação pela fé. Louvado seja Deus. Homens e mulheres que eram meramente transgressores da lei transformaram-se em homens e mulheres piedosos, guardadores dos mandamentos de Deus. Louvado seja Deus. E essa transformação que Deus quer fazer em nós, em todos que estão nos assistindo, em nome de Jesus. É exatamente isso que faz a diferença. Agora, como que seria se a pessoa está matando, roubando, embebedando? São exemplos de pecados bem ignorantes. E ela se converte e continua fazendo as mesmas coisas. Então que diferença que conversão faz essa? Aí a gente não é sal da terra nem luz no mundo, né? Exatamente. Jesus falou que a gente deve ser sal da terra e luz no mundo. É interessante. Então existe algo diferente. A carreira cristã tem algo diferente para oferecer. Eu vejo às vezes nos debates que as pessoas falam assim, ó, nós devemos arrumar maneira de atrair
novos métodos de atrair pessoas para a igreja. E aí, às vezes, nós acabamos mundanizando, fazendo culto na piscina, por exemplo, para atrair novas pessoas, fazendo culto na boate para atrair novas pessoas. Será que não tem alguma coisa de errado nesse tipo de culto? Estamos atraindo as pessoas com coisas mundanas. E no dia que nós tivermos tais coisas mundanas, será que elas vão querer continuar na igreja? E o único método que sempre houve e sempre haverá é Cristo Jesus habitando nas nossas vidas e a sua palavra. Isso não é só palavra, só assim pode atrair pecadores. Porque segunda-feira aqui, ó, enquanto ainda pecadores. Fala para nós ler Romanos 5, 6 a 8. Romanos 5, do 6 ao verso 8. A lição dessa semana está bem em torno do capítulo 5. Porque, estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios, pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, nós ainda sendo pecadores. O que essa passagem revela sobre o caráter de Deus? O que essa passagem revela sobre o caráter de Deus? Deus é um Deus misericordioso. Na verdade, aquelas 9 bem-aventuranças que está ali no livro de Mateus, capítulo 5, ali mostra o caráter de Deus, ele mostra o caráter de uma pessoa que serve a Deus também. Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados mansos, bem-aventurados limpos de coração. Eu acredito que ali está exarado, né, naquelas páginas, o caráter de Deus. Amém. Então, louvado seja Deus que nós possamos ser salvos em Cristo Jesus e possamos ter essa paz com Deus, né? E a gente pode ler o verso 9 também. Diz assim, ó: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, o que salvo? Que ira era essa? A ira de Deus, ela vem contra o pecado. Entenda bem, a ira de Deus é contra o pecado. Porque o pecado causa dor, sofrimento. O pecado, todo o sofrimento que você já viu, diretamente ou indiretamente, a causa foi o pecado. Agora, se nós não separarmos desse pecado, a ira de Deus se manifesta onde tiver o pecado. Entendeu? Se Deus fala, vou destruir esse lugar, e eu me apego a esse lugar, eu vou estar sendo destruído junto. Agora, é bem certo que por nós mesmos não temos forças para fugir desse pecado. Por isso que Deus tem um grande remédio, não é? E no livro de João, capítulo 3, lá é dito que quando o Filho do Homem for levantado da terra, ele atrairia todos os homens a si, ou seja, se mostrando esse poder da justificação pela fé, né, que é o Cristo crucificado, em trazer uma vida nova, o perdão e a vida nova. Então, Cristo morreu por nós, nós ainda sendo pecadores, logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos pela essa ira, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Exatamente. E a morte eterna. Então, em Cristo Jesus, eu sou salvo para a vida eterna. Porque se não fosse a morte eterna, seria um sofrimento eterno. Então, a gente entende que Deus não é um ser arbitrário. Agora, imagine só. Nós estávamos juntos esses dias em um local onde a gente estava em oração, a gente estava cantando, louvando a Deus. E tem pessoas que acham isso um fardo. Tem que ficar orando o dia inteiro, jejuando, louvando, lendo a Bíblia. Gente, que coisa chata isso daí. Agora, se a pessoa já acha isso chato aqui, pra que ela vai pro céu? Ela vai achar ali vai ser um inferno pra ela. Se a gente acha as coisas de Deus chatas, as coisas espirituais chatas, é porque ainda nós não fomos justificados em Cristo Jesus. E aí a gente não tem paz com Deus. Exatamente, essa paz que falta. Exatamente. Queremos buscar coisas do mundo, né? Exatamente. Infelizmente. E aí, para nós ler Romanos 5, 10 a 11. Ainda na lição de segunda, né? Ainda na lição de segunda, a quarta pergunta. Romanos 5, 10 a 11. Do 10 a 11. Na minha versão, King James Fiel está assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Até o verso 11. E não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Amém. Então nós temos a reconciliação em Cristo Jesus.
Quais outras razões devemos nos alegrar? Devemos nos alegrar por quê? Porque nós temos paz com o céu, fomos perdoados, além disso, fomos transformados, temos sido transformados, e eu acredito que a maior alegria que o cristão pode ter é a de estar com Deus, a de buscar o Senhor com alegria, de ter morrido para o mundo. A morte para o mundo hoje já não se fala mais, morte para o mundo. Entenda, às vezes nós olhamos a morte para o mundo simplesmente porque nós queremos ganhar alguma outra coisa. O quê? Ah não, eu não quero ser queimado. Como eu não quero ser queimado, então eu tenho que fazer as coisas tudo certo. Mas não é isso o convite de Deus. O convite de Deus é para sermos nova criatura. Quando Jesus teve uma entrevista com um jovem rico, ele falou, vai, vende tudo, dê aos pobres, voltando, toma tua cruz e siga-me. Ele estava querendo dizer que ele ia ter uma cruz para carregar, ele ia ter uma nova vida, mas aquela vida ia ser uma vida de alegria interior, paz, ia ter tribulações exteriores, mas uma vida de nova vida. Amém. E isso é o que nós ganhamos. Então nós podemos se alegrar porque nós fomos reconciliados em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Fomos reconciliados, meus amados, em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira justificação. Aqui no livro Exaltai, página 277, Ellen White, ela vai dizer assim, os verdadeiros seguidores de Cristo apreciarão a grande salvação que Ele efetuou por eles e haverão de segui-lo para onde quer que Ele os conduzir. Considerarão um privilégio levar qualquer fardo que Cristo colocar sobre eles. Qualquer fardo, se você for justificado pela fé, qualquer fardo que Jesus colocar sobre você, você vai achar que privilégio esse? Perseguição, tentações, humilhações, falta de dinheiro. Se foi Cristo que pôs esse fardo, você vai sentir uma honra muito grande. Alegria nas tribulações, né? Exatamente. Paulo dizia isso, né? Que ele tinha prazer naquelas chagas, naquelas cicatrizes, né? E exatamente isso que falta para o cristianismo hoje desmanchar. O que falta... Uma vez uma pessoa perguntou, o que está faltando para nós, como povo adventista, levar essa mensagem ao mundo das pessoas que não conhecem? E eu dei a resposta, o que está faltando é nós se convertermos de verdade e viver essa paz com Deus. E ter a fé dos nossos pais, né? Amém. E aqui, meditações matinais, filhos e filhas de Deus, um trechinho bem curto, tá? Em 8 de agosto, na página 227. Pelos méritos do seu sangue, o sangue de Cristo, olha como o sangue de Jesus tem poder, vocês podem vencer todo o inimigo espiritual e remediar todo defeito de caráter. Então, em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo, o sangue de Jesus tem poder, que tanto o cristianismo fala, o sangue de Jesus tem poder para nos dar, para vencer todo o inimigo espiritual e remediar todo o defeito de caráter. A palavra eu gosto aqui de sempre circular, todo. Todo é todo, não é quase todo. É todo defeito de caráter em Cristo Jesus, pelo seu sangue nós podemos vencer. Exatamente isso é a nova vida em Cristo Jesus. Amém. Na verdade, quando eu falei sobre evangelismo, né, diferente que as pessoas querem trazer, evangelismo na boate, evangelismo no estilo assim que possa alcançar as pessoas pós-modernas, mas eu quero dizer para vocês que nós não podemos competir com o mundo. Se o mundo está oferecendo um teatro e você vai oferecer um teatro também, pode ter certeza que o teu teatro vai ser pior do que o deles. Vai ter menos técnica. Se o mundo está oferecendo um baile com dança e você fala assim, eu vou oferecer um baile com dança para alcançar as pessoas também, saiba que o teu baile com dança é inferior ao deles. Então você não tem como competir com eles. Você tem que oferecer alguma coisa que eles não têm, que eles não vão competir com você, que é Cristo, que é a nova vida em Cristo Jesus. Amém. Se essa não for a motivação para a pessoa ser atraída, não vale a pena ter ela no nosso meio. E alegria nas tribulação, o mundo vai chamar nós de louco, né? Exatamente. Vocês se alegram com sofrimento, vocês são loucos. Porque a paz que o mundo quer é sem sofrimento. Exatamente. A paz que eles querem é só dinheiro, mundanidade, vestuário, prosperidade financeira. Isso que o mundo quer passar. Exatamente. Mas em Cristo Jesus nós podemos estar numa casa de madeira, nós podemos estar até ao relento, nós podemos estar com a roupa do couro, mas estamos alegres porque temos paz com Deus. Amém. Exatamente. Essa paz.
Essa paz de ser nova criatura. Amém. Essa paz de ter uma mente não voltada às coisas terrenas, mas às coisas celestes. Louvado seja Deus. E aí terça-feira fala para nós, morte por meio do pecado. Romanos 5, verso 12. Romanos 5, verso 12. Vamos lá. Diz assim, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Sim. Então, em Adão passou para nós a morte e todas as contingentes, né, a natureza pecaminosa, nós nascemos, né, passou a todos os homens porque todos pecaram. Sim. E pelo pecado entrou pelo um só homem. Olha só, que Cristo foi obediente até a morte na cruz, é uma garantia da aceitação do pecador penitente pelo Pai. Permitiremos então que nós mesmos tenhamos a experiência vacilante de duvidar e crer, de crer e duvidar? Jesus é a garantia de nossa aceitação por Deus. Alcançamos favor perante Deus, não em virtude de algum mérito em nós mesmo, mas devido à nossa fé no nosso Senhor Jesus. Isso está em Fé e Obras, né? Página 107. Ainda diz aqui: nunca podemos alcançar a perfeição pelas nossas próprias obras. Ou seja, nunca poderemos alcançar a perfeição por nossas próprias obras. Isso significa que podemos alcançar a perfeição pelas obras de Cristo. Em Cristo Jesus, né? Pelo Amém. seu poder. Porque pelas obras, ninguém vai ser salvo, senão as pessoas iam se gloriar, né? O Exatamente. rico ia passar na frente, porque ele tem bastante dinheiro, ele podia comprar várias cestas básicas, ajudar tantas pessoas aí, e o pobre como é que ia fazer, né? Exatamente. Então nós somos nivelados na fé em Cristo Jesus, e as obras são fruto da fé em Cristo Jesus. Amém. Aqui embaixo na lição, ó, diz assim, ó: um ponto sobre o qual eles discutem é de que a maneira o pecado de Adão passou para a sua posteridade. Os descendentes de Adão compartilham a culpa do pecado de Adão ou são culpados diante de Deus por causa dos seus próprios pecados? Então a pergunta, ó: os descendentes de Adão compartilham a culpa do pecado de Adão ou são culpados diante de Deus por causa dos seus próprios pecados? O que diz lá no livro de Oséias, né? Que fala que os filhos comeram uvas e os homens comeram uvas e os filhos que ficaram com os dentes embotados. Será que é isso que acontece? Então você vê claramente que injustiça seria se meu pai pecou e eu ficar com a culpa do meu pai. Sim. Né? Que injustiça que seria. Então, com certeza, irmãos, isso daí que falou na lição é algo histórico que mudou o cristianismo desde o século IV, né? A doutrina de Agostinho, do pecado original. Essa doutrina, ela teve uma grande influência do cristianismo, a tal ponto que a igreja romana passou a batizar crianças, porque acreditava que a pessoa nascia com a culpa, com o pecado. E aí tem que batizar, porque quem está com culpa não vai entrar no céu, se aquela criança morre. Entendeu? Isso é consequência direta da doutrina de Agostinho do pecado original. Sim, eu vou ler um texto aqui no Patriarcas e Profetas, essa versão aqui antiga, página 330, no capítulo que está: Israel recebe a lei. Visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. É inevitável que os filhos sofram das consequências das más ações dos pais, mas não são castigados pela culpa deles, a não ser que participem de seus pecados. Dá-se, entretanto, em geral, o caso que os filhos andem nas pegadas de seus pais. Por herança e exemplo, os filhos se tornam participantes do pecado do pai. Mas a tendências, apetites pervertidos e moral vil, assim como enfermidades psíquicas e degeneração, são transmitidos como um legado do pai a filho até a terceira e quarta geração. Essa terrível verdade deveria ter uma força solene para restringir os homens de seguirem uma conduta de pecado. Então o que a gente recebe, nossos pais recebemos de Adão, Sim. é a tendência herdada. A cultivada nós só vamos receber se nós cultivar aquilo que nossos pais fizeram. Exatamente. Um exemplo, meu pai, vamos supor, foi fumante. E isso é um pecado, né? Nós estamos destruindo nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Eu, ao nascer, não recebo esse pecado, essa culpa. Eu recebo a tendência herdada. Eu tenho a tendência de ter a predisposição a fumar. Exatamente. Só que eu só vou ser culpado disso quando eu crescer e começar a fumar. Exatamente. Se eu não fumar, eu não recebo esse pecado nas minhas costas. Exatamente. Cada um recebe o seu pecado, né? Cada um. E você vê que realmente essa questão da natureza é realmente o que o pai, por esse verso, fica bem claro que às vezes
Tem famílias, eu já tive oportunidades de conhecer várias famílias na minha vida, e dá para ver que muitas famílias têm uma certa inclinação, e você vê em todas as pessoas, né, que, claramente aquela inclinação. Por exemplo, na Bíblia, no livro de Gênesis, conta a história da família ali de Jacó, mas é interessante que a mãe de Jacó, a esposa de Isaac, que incentivou a Jacó a enganar o seu pai, né? Foi claro, foi Rebeca, que falou, põe aqui, né, põe aqui a roupa de lã para parecer que você é Esaú. É interessante que quando Jacó, o próprio nome Jacó significa enganador, ele enganou, aí ele vai para a casa do tio dele, que é Labão era irmão de Rebeca. E olha só, quem que era Labão? Um enganador. Você já prestou atenção que ele enganou Jacó várias vezes? Então dá para ver que tanto Labão era enganador quanto Rebeca, dá para ver que era uma inclinação forte de famílias, que eles herdaram e participaram, cultivaram. E aí, ó, só reforçando, ó, é inevitável que os filhos sofram das consequências das más ações dos pais. Por exemplo, uma pessoa que fuma, como eu falei no exemplo, pode ser que a criança nasça doente, né? Então é inevitável que os filhos sofram das consequências das más ações dos pais, mas não são castigados pela culpa deles, a não ser que participem de seus pecados. Então, nós temos com a tendência herdada dos nossos pais. Exatamente. Mas não cultivada. Todos os seres humanos que nasceram aqui, nasceram com a tendência herdada. Cultivar, aí depende de cada um, das escolhas. Exatamente. Das escolhas. E pelo poder de Deus, podemos vencer essas tendências, irmão? Com certeza podemos vencer essa tendência. Em Cristo Jesus há todo o poder. O sangue de Jesus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que a gente pensa. A Bíblia fala que tudo é possível ao que crer, né? Amém. Tudo é possível ao que crer. Amém. O que é mais fácil? Ressuscitar um defunto ou vencer uma inclinação? O que será que para Deus é mais fácil? Se Deus tem poder para ressuscitar um defunto, será que ele não tem poder para fazer vencer a inclinação? 3 dias já cheirando mal, né? Exatamente. Sim, louvado seja Deus. Deus é poderoso fazer muito mais daquilo que a gente pensa. Sim, e nessa lição ainda, né, de terça-feira, é dito assim: as pessoas que veem Jesus pela fé rejeitam sua própria justiça, encaram a si mesma como incompleta, seu arrependimento como insuficiente, sua mais forte fé como sendo apenas debilidade, seu mais custoso sacrifício como escasso, e se prostra com humildade ao pé da cruz. Mas uma voz lhe fala dos oráculos da palavra de Deus. Então está em Fé e Obras, página 107 e 108. Então é justiça de Cristo. Então a justiça de Cristo, como nós estamos vendo, não é algo assim, eu perdão, não fiz isso, eu sou pecador. Não é desculpa para continuar no pecado. A justiça de Cristo. A justiça de Cristo é o remédio de Deus para você ser nova criatura. E aqui no final do texto 12, a gente leu Romanos 5,12, diz que alguns interpretam erradamente, que diz assim, porque todos pecaram. Aí alguns interpretam, porque todos nasceram pecadores. Mas aqui não está escrito isso. Todos, o que quer dizer esse texto? Todos imitaram Adão. Exatamente. Adão não pecou? Todos vieram e imitaram Adão. Receberam a tendências herdada e depois cultivaram. Exatamente. Então cada um é culpado do seu próprio pecado. Ninguém deve dar desculpa. Mas eu nasci assim. Foi meu pai que me criou assim. Cada um vai ser julgado no tribunal de Deus pelos 10 mandamentos que está escrito ali, pela lei de Deus. Tiago está escrito isso, a lei da liberdade, vão ser julgados. Cada um individualmente. Não vai entrar famílias inteiras no plenário, né? De Deus, né? Porque é só uma ideia figurativa, né? Que ninguém vai ir no tribunal de Deus, vai ser julgado. Se essa ideia do pecado original fosse verdadeira, que você já nasce com pecado, pense com você. É como se você estivesse dizendo, a culpa do seu pecado não é sua, é do teu pai. Mas seu pai é como se ele estivesse dizendo, não é minha, é do meu avô. E vai indo até chegar a Adão. Ou seja, a culpa não é minha, é de quem? É de Adão. E Adão, a culpa é de quem? É de Eva. E Eva, a culpa é de quem? Da serpente, que Deus criou. E a serpente, quem criou? Foi Deus. Deus, é a serpente que o Senhor criou. Ou seja, vocês já notaram que a doutrina do pecado original é aquela mesma ladainha lá do Éden? Senhor, não é eu, Eva, é eu, é a serpente. Cada um, esse espírito de justificação própria. Desculpa, então, a doutrina do pecado original, você dizer, eu peco porque o meu pai pecou, é o mesmo argumento. É o mesmo argumento. Isso é para acalentar a consciência, né, da pessoa. Exatamente. Tipo, se eu estou com o pecado acariciado, mas eu tenho essa tendência, não tem como eu remediar, né? Exatamente. Meus pais que herdaram de mim. Quando Cristo voltar, ele vai me transformar.
E aí é um fatal sofisma de Satanás. Exatamente. Na volta de Cristo ele não transforma nenhum caráter. Pecados devem ser, pelo sangue de Jesus, hoje ser perdoados e abandonados e vencidos. Provérbios 28, 13. Em nome de Jesus. Amém, né? Amém. Quarta-feira aqui fala de Adão e Moisés. Vamos ler o verso 13 a 14? Lê na Bíblia King James aí. Ó, Romanos 5, né? Verso Isso, Romanos 13 a 14. 13 a 14 diz assim, ó. Porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. E aí o que Paulo ensinou sobre essa lei nessas passagens? O que ele ensina para nós? Que sempre, independente da pessoa saber ou não, transgressão à lei é pecado. Só que é óbvio que ele não vai ter a mesma força. A pessoa sabe, ela não sabe, né, que aquilo é pecado, mas tendo a lei ela existe. É interessante que a lei foi dada por meio de Moisés, mas será que não existia ela antes de Moisés? Com certeza sim. Quando José foi tentado, o que ele falou? Não vou cometer um pecado contra o meu Senhor e contra o Deus do céu. Ele sabia que adultério era pecado. Né? Exatamente. Então, na verdade, a gente vê que quando nós lemos lá o livro Patriarcas e Profetas, nós vemos que a lei já existia, mas a mente humana estava decaindo. Irmãos, nós somos criados por Deus de uma maneira tão maravilhosa que na época, mesmo após o pecado, o homem naturalmente sabia que algo era errado ou não. Sim. Então, é interessante, irmão, que mesmo nas culturas mais degradadas, espiritualmente, moralmente falando, é raro se ver, por exemplo, relato de que as pessoas nessa cultura tinham relações sexuais, por exemplo, com sua mãe. Mesmo nas mais degradadas culturas. É raríssimo ouvir dizer que um filho tinha relação com sua própria mãe. Isso para mostrar que algumas faculdades morais ainda estavam dentro do homem ali arraigada, né? E da mesma forma que não precisa de lei para a pessoa saber que não pode ter relação com a mãe dele, lá no Éden, e após mesmo o pecado vir, as pessoas já sabiam que aquilo era errado. Mas conforme o homem foi decaindo, aí houve a necessidade de Deus escrever a lei. Interessante, porque diz aqui, ó, em Romanos 1:20, os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhece desde os princípios do mundo. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, como esses homens que não receberam a lei de Deus escrita. Dentro do seu coração está a lei de Deus. Exatamente. Você falou, algumas tribos sabem que não deve ter relação sexual com a mãe ou até com a criança. Sim. Então, mas o ser humano está tão degradado, cada dia mais Satanás está derrubando tanto homem, Sim. que ele está se esquecendo disso. Sim. Mas os primórdios não eram assim. Exatamente. Então houve a necessidade de Deus escreveu em tábuas de pedras. O que significa pedra? Eternidade, né? Eternidade, significando que a lei de Deus é eterna. Não é uma coisa assim que passa, não é? E aí, fala para nós ler Romanos 5, 20 e 21 aqui também. Romanos 5, 20 a 21. Romanos 5, do 20 ao 21 diz assim: além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí a pergunta, para qual propósito Deus se revelou mais plenamente na lei? Qual foi o propósito? Exatamente para demonstrar a condição humana, demonstrar a desobediência. E aqui fala aqui, ó, no 20, ó, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou para quê? Para continuar do mesmo jeito? Está... Então Tito 2, verso 11 e 12 vai nos explicar o que é essa graça, porque superabundou a graça, né? Vamos ver. Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente nesse mundo presente. Então a graça é salvadora e nos ensina o quê? O verso 12 de novo. Ensina o quê, nós? A graça. Renunciando à impiedade e à concupiscência mundana. Então ensina a deixar ao que desagrada ao Criador, ao que causou toda a tristeza no mundo, né? Isso. Que é o pecado. Então, essa é a verdadeira graça. Então o verso 19, o verso 20
Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, superabundou o poder de Deus para a salvação completa do ser humano. Exatamente. Não só o perdão, mas a transformação. Exatamente. Seja Que nem a vida de Paulo. O que Paulo fazia antes? Ele pecou, ele perseguiu os cristãos. E após ele ter provado dessa graça abundante, será que ele começou a perseguir também os continuou romanos? Sim, será? Não. Será? Não, do contrário. Ele pregava com tanta alegria, com tanta firmeza, que ele se entregou, ele se tornou um dos maiores evangelistas, né? Sim, e não começou a perseguir os inimigos dele, começou a amá-los. Sim, exatamente. Isso é transformação de caráter e a graça de Deus faz por nós, né? Sim. Então, com o propósito, nos salva, né? Nos transmite poder a graça salvadora de Cristo. Louvado seja Deus. Tem um testemunho para ministros, que eu vou ler um texto aqui, na página 134, testemunho para ministro, que não é só testemunho para ministro, mas para nós também, membros. A morte entrou no mundo devido à transição, nós lemos, né? Adão. Mas Cristo deu sua vida para que o homem tivesse outra prova. Amém. Não morreu ele na cruz para abolir a lei de Deus, mas para garantir ao homem uma segunda prova. Não morreu para tornar o pecado um atributo imortal. Morreu para garantir o direito de destruir aqueles que tinham o império da morte, isto é, o diabo. Sofreu toda a penalidade de uma lei quebrada pelo mundo todo. Fê-lo não para que o homem pudesse continuar a transgressão, mas para que ele pudesse voltar à sua lealdade e guardar os mandamentos de Deus e a sua lei como a menina dos seus olhos. Então Jesus morreu por nós, nos perdoa, sabe para quê? Para dar uma nova chance para a gente voltar a guardar os 10 mandamentos. Exatamente. E aí quando a gente peca, novamente ele fala, filho, vou dar uma nova chance. Não é a salvação, ele não nos perdoa para dizer assim, filho, pode voltar a pecar. Não, filhinho, eu escrevo isso para vocês não pecar. Mas se pecar, temos um advogado em Cristo Jesus. Amém. Agora é interessante que a irmã White, no livro Spiritual Gifts, né, no volume 4A, página 57, diz assim: Satanás exultou de ter conseguido fazer com que Moisés pecasse contra Deus. Por causa dessa transgressão, Moisés ficou sob o domínio da morte. Se ele tivesse continuado fiel à sua vida, não tivesse sido manchado com essa transgressão, a não dar a Deus a glória de trazer a água da rocha, ele teria entrado na terra prometida e teria sido trasladado para o céu sem ver a morte. Eu já vi pessoas dizerem assim: Moisés pecou, mas foi bom, porque ele não entrou na terra prometida, mas entrou na outra. Ressuscitou. Ressuscitou. Onde já se vê uma coisa dessa, irmãos? Uma pessoa ser recompensada por ter pecado? Não, de maneira nenhuma. Moisés ia entrar na terra prometida como ele sonhava, era um sonho. Aquilo ali ele acalentou por 40 anos. Tanto é que no Patriarcas Proféticos diz que eles insistiu várias vezes. Foi. Eu quero entrar. Quero entrar porque... Imagina ser 40 anos esperando por alguma coisa. Tem pessoas que ficam 40 anos esperando uma causa na justiça. 40 anos esperando... Comprar casa própria. Isso, exatamente. Imagina você chegar lá falando, você não vai entrar. Entendeu? Você não vai entrar. Então, ele não entrou por causa do pecado dele. E é exatamente igual a Elias e Enoque, ele seria trasladado. Olha. Ele seria trasladado. Ia ser trasladado. Mas você vê que o pecado... Quantos pecados? Foram vários pecados? Ele errou 10 vezes, 30 vezes. Você leu, é só porque ele não deu glória a Deus. Uma vez. Não deu glória a Deus. Exatamente. Irmãos, você pode pensar assim, nossa, mas que Deus exigente esse Deus. Não é isso, irmãos. É porque o pecado, esse pecadinho simples, foi o que levou o Filho de Deus para a cruz. Pare para pensar nisso. O pecado pode colocar todo o universo em desgraça. Esse sofrimento que tem aqui no planeta Terra pode se espalhar por todo o universo. E Deus não pode tolerar isso. Então nós, seres humanos, não podemos se gloriar, né, Potássio? Porque se pecou uma vez só e 1 milhão, para Deus equivale a mesma coisa. O pecado é como um vírus. Existe um vírus chamado Ebola lá na África, que quando a pessoa contamina, ninguém fica perto dela. Nem os familiares dela vai cuidar dela, joga o corpo lá, nem enterrar. Por quê? Porque aquilo ali, contaminando a pessoa, é morte certa. E aí a mesma coisa é o pecado. Então, nós estamos no planeta infectado pelo pecado. Então, é interessante saber que Deus deu um remédio muito sério para isso. Nós devemos tomar mão desse remédio, porque um dia Deus vai acabar com tudo isso. Amém. Quem aceitou esse remédio vai estar curado. Agora, o universo vai estar
é vacinado contra o surgimento do pecado novamente. Mas e quem não aceitar o remédio vai ser detetizado junto. Sim. Então você, meu amigo, minha amiga, se você se sente pecador, você se sente uma pecadora, pra mim não tem mais jeito, se você pecou uma vez ou 1 milhão, para Deus é a mesma coisa, você precisa tomar um remédio. Sim. Então todos nós estamos nivelados, nós precisamos de Cristo Jesus para vencer, nós precisamos de Cristo Jesus para nos perdoar e nos salvar, amém. E aí quinta-feira fala Jesus, o segundo Adão. Amém. Vamos ler Romanos 5, verso 18 a 19. Romanos 5, verso 18 a 19. O que está escrito lá? 5, verso 18 a 19. Romanos 5, verso 18 ao 19. Diz assim: Portanto, assim como pela transgressão de um veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação de vida. 19. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. E qual é o contraste apresentado nessa passagem aí? Eu gostaria de responder isso com outra pergunta. Será que isso significa então que só pela obediência de Cristo somos salvos e nós não precisamos obedecer? Porque já vi gente usando esse argumento. Mas irmãos, como eu disse em outras aulas, temos que submeter cada texto à totalidade. A Bíblia não é um livro de um verso, são vários versos. E não é feito para interpretar desconectadamente. Então aqui, nos mostra que pela obediência de Cristo, nós conseguimos a justiça, a graça, como lemos em Tito, imputada, comunicada. Amém. Então, se em Adão muitos caíram em pecado, em Jesus muitos podem ser vencedores sobre o pecado, né? Exatamente. Se em Adão todos foram feitos pecadores, em Cristo Jesus todos podem ser justos. Em Cristo Amém. Jesus, louvado seja Deus. Em Cristo Jesus, pelo poder dele. Agora é interessante sobre Cristo como segundo Adão, a profetisa do Senhor no livro Desejado de Todas as Nações, na página 49, fala algo bem interessante, porque essa lição de quinta, né, é uma lição bem interessante, fala sobre, é uma cristologia que tem aí, e deveria fazer parte do nosso estudo de uma maneira mais profunda. Olha só o que a profeta vai dizer. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência, no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade, o que esses resultados foram manifestar-se na história dos seus ancestrais terrestres. O que estava na história dos seus ancestrais terrestres se manifestou nele. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações. E dá-nos um exemplo de uma vida impecável. Impecável. Que coisa interessante, né, irmão Alexandre? Eu gostei dessa frase aí que você leu. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestido da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência. Então já seria quase uma infinita humilhação ele vir como Adão antes da queda. Exatamente, mas ele não tomou, como veio aqui, ele não veio como Adão antes da queda, né? Então já seria uma humilhação ele vir como Adão antes da queda. Uma infinita humilhação. Aí continuando o que você leu aqui, ó. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado, 4.000 anos depois. Exatamente. E como qualquer filho de Adão aceitou o resultado da operação da grande lei da hereditariedade, que a gente falou, né? A tendência herdada. Então Jesus recebeu a tendência herdada. Sim. Mas interessante, e aqui diz que veio para partilhar só de nossas dores, é isso que está escrito aí? Só de nossas dores? Só de nossas dores? Será que é só de nossas dores? Quer dizer? Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentação. Então eu pensava que era só as dores, tipo fome, cansaço. Mas sabe para que ele fez isso? Para nos dar um exemplo de uma vida impecável. Mas é interessante que sobre isso, irmãos, no livro de Hebreus, no capítulo 2, diz algo interessante no verso 18. Por que isso? Você fez uma pergunta, por que isso? Para dar um exemplo de vida impecável. Mas olha só, no verso 18, no capítulo 2, diz assim:
Porque naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado, ele pode socorrer aos que são tentados. Amém. Vou repetir. Porque naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado, ele pode socorrer aos que são tentados. Significa que aquilo que ele não foi tentado, ele não pode socorrer. Não é isso que está dizendo aqui? Exatamente. Então, Cristo foi tentado, naquilo que ele foi tentado, ele pode socorrer. Sim. E ele foi tentado na base de todas as tentações, né? Que foi o apetite, Sim. a presunção e a adoração a Deus, né? Porque aquelas 3 tentações no deserto, né? Então foi o apetite, a presunção e a adoração. Louvado seja Deus. Naquilo que o ser humano, em todas as tentações, são as bases das tentações. Exatamente. Então, ele estava em total desvantagem em relação a Adão, se você for olhar, Com certeza. Adão estava no jardim e Jesus estava no deserto. Exatamente. E é interessante que Adão não estava com fome, Cristo estava 40 dias sem comer. E aí, você lê um texto aqui, no Desejado, página 49 da sua versão vinho, diz que ele partilhou a grande lei da hereditariedade. Certo. E o que seria essa hereditariedade? Significa que ele herdou e tomou nossa natureza, né? Sim. Porque ele só pode socorrer naquilo que ele foi tentado. Sim. Então ele pode ter herdado da mãe dele as tentações. Jesus então recebeu tendências herdadas, mas não a cultivou. Então ele não tem a tendências cultivadas. Nós, todos seres humanos, recebemos a tendências herdadas e cultivamos. Sim. Então nós precisamos de um Salvador. Porque alguns dizem assim, mas Jesus vinha assim em tudo como nós, tendo a nossa natureza, ele teria que ter um Salvador. Não, ele não teria que ter um Salvador. Sabe por quê? Sim. Porque ele não praticou as tendências cultivadas. Ele nunca transgrediu a lei, Nunca né? transgrediu a lei. Precisamos saber qual é a verdadeira definição de pecado. Que é a transgressão à lei. E Jesus nunca Transgrediu a lei. transgrediu, nunca, nem um só pensamento. Louvado seja Deus. Então ele pode ser nosso Salvador e exemplo. E aqui você leu no finalzinho, que diz que vai dar-nos um exemplo de uma vida impecável. Alguns dizem assim, não, Jesus, vocês exaltam muito o negócio de Jesus é o exemplo. Primeiro ele é o Salvador. Claro, ele primeiro é o Salvador, mas é um exemplo também. Sim. Ele é o nosso Salvador e exemplo. E a esperança para cada um de nós. Não é uma coisa assim, uma meta assim. Não. É algo amorável. Sim. É algo esperançoso. É algo... O Senhor, Ele quer me salvar. Ele vai me libertar. E não é um plim, né, na cabeça. É com o tempo. Deus vai nos transformando dia a dia na escala da santificação, crescendo em fé. Amém. Aos poucos, né? E aqui continua dizendo, na mesma página 49, assim, permitiu que enfrentasse os perigos da vida em comum com toda a alma humana, combatesse o combate como qualquer filho da humanidade o tem de fazer, com risco de fracasso e ruína eterna. Cristo enfrentou como qualquer um, como você, tem risco de ruína eterna, como você combate, como qualquer filho de Adão. É interessante que ela está querendo dizer aqui que a arma que ele usou, você tem. Qual foi a arma que Cristo usou? A oração, a humilhação diante de Deus, o jejum, as escrituras, as madrugadas de oração. Cristo usou essa arma, você também tem elas. E o mesmo poder, o Espírito Santo, ele que foi otorgado a Cristo, pode ser otorgado a você. Mas não pense que vai ser algo assim, eu orei 5 minutos. Porque eu não estou recebendo poder, Alexandre? Eu orei 5 minutos. Aí não tem como vencer. Exatamente, eu fico 2 horas na frente da televisão, 5 minutos de oração. Como diria um amigo meu, né? Quando eu vou fazer oração para dormir, o anjo só escreve idem, porque é a mesma coisa que eu orei, não, é aquela coisa morta, né? Sim. Então, não, é oração de, eu vou orar 10 minutos, 20 minutos, estou sendo tentado 30 minutos, 40 minutos, 5 minutos, estou ainda sendo tentado 60 minutos, 70 minutos, 2 horas de oração, de humilhação perante a Deus. Entendeu? E no decorrer do dia, orar sem cessar em pensamento, né? Sim. Orar e sentar no trem, estar na sua condição, na escola, na faculdade, no trabalho, em oração, né? Com pensamento em Cristo Jesus. Amém. Então, amigo e amigas, irmãos e irmãs, eu falo para vocês ler os 4 evangelhos e esse livro maravilhoso, que é o Desejado de Todas as Nações, para você conhecer Cristo Jesus. Amém. Não conhecer Cristo Jesus de filmes, mas conhecer Cristo Jesus na palavra revelada. O caráter de Cristo Jesus. Amém. Né? E se você ler esse livro aqui, se você não leu o Advento do Sétimo Dia, você precisa ler. Você vai chorar ao conhecer Cristo Jesus profundamente nesse livro. Amém. Louvado seja Deus por isso. Amém. Então, Cristo Jesus é tudo para nós. Amém. E na sexta-feira,
Tem um texto aqui, Mensagem Colhida, volume 3, que diz assim para nós, páginas 136 e 137, páginas 136 e 137. Cristo venceu a tentação de Satanás. Cristo venceu as tentações de Satanás como homem. Toda pessoa pode vencer como Cristo venceu. Está em qual livro? Mensagem Colhida, volume 3, página 136. Amém. Cristo venceu as tentações de Satanás como homem. Toda pessoa pode vencer como Cristo venceu. Ele humilhou-se por causa de nós. Foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Remiu o ignominioso fracasso e queda de Adão. Os dois Adão aqui comparados. E foi vitorioso, demonstrando assim a todos os mundos não caídos e a humanidade decaída que o homem podia guardar os mandamentos de Deus pelo poder divino que lhe é concedido. Jesus, o Filho de Deus, humilhou-se por causa de nós, suportou a tentação por nós, venceu em nosso favor para mostrarmos como podemos ser vitoriosos. Ele ligou assim os seus interesses com a humanidade pelos laços mais íntimos e deu positiva certeza que não seremos tentados além das nossas forças, pois juntamente com a tentação proverá o livramento. Amém. Então não é uma regra, ao nós sermos tentados temos que cair. A carne é fraca. Não, a carne é fraca, mas o Espírito Santo é mais poderoso que a carne. O sangue de Jesus é mais poderoso do que a tentação, do que o diabo. Senão, Satanás vai dizer, também como eu sou mais forte do que eles, exatamente. Nem com Cristo, nem com o Espírito Santo eles vencem. Exatamente. Então, Satanás é um derrotado e Cristo Jesus pode nos dar vitória. Amém? Amém. Amém. Porque assim, hoje, às vezes, nós olhamos uma situação que nos está em volta, nós olhamos, quando nós falamos que nós não podemos, é como se nós estivéssemos olhando para nós. Às vezes você fala assim, é impossível, mas porque você está olhando para você. Ou olhando para outra pessoa. Então não, mas olha para o Criador. Tudo é possível ao que crê. Amém. Será que Deus está disposto a falar, Senhor, me livra disso? Será que Deus não está disposto a me livrar disso? Sim. Será que Deus quer que eu continue fazendo algo errado? Ele deu o filho dele para isso. Então, o que nós devemos fazer sendo tentado, irmão Protágoras? Estudo mais a palavra de Deus e oração. Amém. É isso que falta. Nós oramos pouco e estudamos muito pouco. Muita correria. Sim. Nós estamos muita correria com faculdade, com trabalho. E a gente acha que aos cultos, já isso nos cobre, já nos preenche espiritualmente. Estamos adorando a Mamon, essa que é a verdade. Porque se você for olhar bem, quando dedicamos 2 horas, 5 horas para fazer um TCC e 5 minutos de oração, será que o seu anjo não está anotando isso? Depois você fala, não consigo me entender, não consigo, Senhor. Claro que não. Entendeu? Será que você já morreu para o eu? Será que você já morreu para o mundo? Então vamos vou ficar uns dias de oração com Deus, né? Quando falo uns dias de oração, tira aí 4 dias de oração com Deus, sabe? Em um local longe das influências mundanas da cidade, em oração, em louvor ao Senhor, né? Será que não é a tua vida, a maneira que você tem levado, que tem deixado você fraco espiritualmente? Nós possamos lutar. Se uma pessoa que está, que nem Cristo, 40 dias em oração, em jejum, em comunhão com Deus, ela vai ter uma tentação forte, e quem não está? Então, em Adão, o que Adão nos trouxe? O pecado e, consequentemente, a morte. E em Cristo ele nos trouxe a vitória sobre o pecado e a vida eterna. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por isso. E a próxima lição, irmão Protágoras, vai ser o 7, né? Vencendo o pecado. Vai ser o clímax desse estudo que nós estamos fazendo. Porque exatamente o objetivo de tudo, de Cristo ter vindo, morrido por você, o objetivo de todo o grande conflito, o motivo de todo o grande conflito foi a entrada do pecado. Exatamente, ele vai ter que ser exterminado do universo. Sim. Não haverá mais pecado nem pecadores, né? Exatamente. Louvado seja Deus. Então vamos fazer uma oração? Agora eu gostaria de falar uma coisa antes da oração. Olha, não desanime, irmão. Se você está lutando contra a sua natureza, não desanime. Em nome de Jesus. Olha, você tem que aprender a dedicar mais tempo com oração, humilhação diante de Deus. Peça a Ele. Reclame as promessas dEle. Não ore só pedindo alguma coisa. E se você gasta tempo assistindo televisão, deixa disso. Jogo, novela, filme. Esse tempo é o tempo que você deveria estar orando. Deixa isso, joga fora essa televisão. Vamos
Passar esse tempo orando, se humilhando diante de Deus, e você vai ver como você vai crescer espiritualmente. Amém. Você vai ver como vai dar frutos. Então, que nós possamos mudar de vida verdadeiramente. Somos transformados ao contemplar, diz a profeta. Se você está contemplando filmes de assassinato, adultério, você vai ser transformado exatamente do jeito que está no filme, na novela. Deixa disso. Que nós possamos cooperar com Cristo nesse sentido. Senhor, tudo que o Senhor me pedir, eu vou deixar. Amém. E o Espírito Santo está com o braço estendido para nos dar esse poder. Cristo Jesus com o braço estendido para nos ajudar e nos estender a mão. Para se cairmos, Ele tem poder para nos levantar. Amém? Amém. Vamos fazer oração? Vamos fazer oração. Santo Eterno Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvamos ao Teu nome, Deus, porque em Cristo Jesus há redenção e poder e vitória. Amém, meu Deus. Ó Deus, sabemos que Adão caiu e nós, Deus, copiamos a sua queda. Verdade. Mas em Cristo Jesus nós queremos copiar as suas vitórias. Em nome de Jesus. Ó Deus, assim como está escrito em Apocalipse, vencer como Jesus venceu, nos dá o poder. Porque nós somos pecadores, não temos força em nós mesmos. Mas Amém, em meu Cristo Deus. Jesus somos mais que vencedores, como está escrito. Amém, meu Deus. Abençoa a nossa vida. Se há alguém desesperado, Senhor meu Deus, que está nos assistindo, alcance essa pessoa em Cristo Jesus. Amém. Que ela seja se liberto. E eu, por tarde, possamos ter mais sabedoria e ser liberto a cada dia para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.